Sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de compartilhar as informações nos grupos que eu atuo. Eu acho que a gente tem que disseminar informações para atingir a maior número possível de pacientes, né? Eu acho que é a nossa função como médicos, não só tratar, mas disseminar o conhecimento. Eu acho super importante. Eu agradeço a audiência de vocês, muito legal, muitas pessoas que eu gosto, outras pessoas que eu não conheço, e compraram a minha ideia. O Medin Learn é uma plataforma que eu e a Tatiane lançamos para estudarmos todos juntos. A ideia é estudar. E eu preparando a aula, eu pensei de uma forma, como eu gosto de estudar, anotando as principais informações, algo relevante, não aquela forma que a gente está acostumado, né, a ter nas apresentações. Então, assim, eu lembro, então, como é para a gente estudar juntos, eu lembro na minha época de faculdade, que eu estudava juntos com meus amigos para as provas, é mais ou menos isso que eu vim fazer. Então, espero que vocês compreendam, às vezes pode ser um pouquinho diferente a minha forma de apresentação, às vezes é de trás para frente, de frente para trás, mas eu espero que vocês gostem, tá? Eu me baseei na diretriz. Do chat, posso só falar do chat? Pessoal, a Tati aqui, eu estou de apoio aqui. Eu vou ficar por conta dos chats, tá? Se vocês perguntas, a gente vai fazer, ele vai tentar seguir com a aula. Aí as perguntas que vocês quiserem ir fazendo, eu vou ficar de olho no chat para poder parar o Fabrício e perguntar, tá? Fiquem à vontade, é um bate-papo, não fiquem intimidados aí, tá? Boa aula aí para todo mundo. O tema hipertensão é um tema muito grande, né? Eu falo muito que se eu, no meu consultório, se eu fosse só tratar hipertensão e dislipidemia, não precisaria tratar mais nada, né? Que tem público. E eu tenho certeza no consultório de vocês, nos ambulatórios, né? Então, é muito frequente. Essa apresentação foi baseada tanto no Congresso Europeu, na diretriz europeia de hipertensão, que foi editada em 2024, em setembro, e mudou até a nomenclatura para pressão elevada e hipertensão. Como que a gente vai manejá-los? Tirou o pré-hipertenso, e as metas estão mais... a diretriz... Acho que foi só o áudio, tá? Fala, Alô. Alô, vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. E a tela parou de compartilhar, Fabrício. Da profissional. Eu coloco ela com pano. Voltou. Retornou a tela. Vai dar Tá mamar bom. pra ela, amor? Vai dar mamar? Então, pessoal, eu não sei onde eu parei, até onde vocês escutaram, mas eu me baseei em duas diretrizes, nas diretrizes europeias de hipertensão, publicadas em Tem que 2024, dançar também, Rafa. e nas diretrizes brasileiras de hipertensão de dentro e fora do consultório, publicadas em 2023. Como eu falei, Já vai tomar banho? eu peguei as principais informações dessas diretrizes brasileiras e coloquei no início, para a gente
para como que elas estão batendo, principalmente valorizando a MAPA e as medidas residenciais de pressão arterial. Por que é um tema tão relevante? 30% da população brasileira e mundial é hipertensa. Então, assim, é um tema, é um problema de saúde pública que não só o cardiologista trata, o endócrino, o clínico, o médico da família, o geriatra e várias outras especialidades. Então, assim, é muito comum e todos têm que saber, né? Então, se eu fosse resumir em 6 slides as 2 diretrizes, essa daqui é como se eu estivesse copiando no meu caderninho. Então, a classificação, que antes era de pré-hipertenso, estágio 1, estágio 2, 3, acabou para a sociedade europeia. A classificação ficou em 3 estágios. E amplia uma zona cinzenta, ou a gente fala amarela, porque que vai do 12 por 7, 120 por 70, abaixo de 14 por 9. Essa zona cinzenta ou amarela, que a gente vai utilizar ferramentas para saber se a gente trata ou não. O que mais que as 2 diretrizes trouxeram? Valoriza muito as medidas residenciais de pressão arterial e as medidas ambulatoriais de pressão arterial, que é através delas que nós vamos confirmar a hipertensão. O consultório virou mais uma triagem. Então, a pressão do consultório não tem mais valor? Tem sim. Mas não vale só uma consulta. O paciente vai voltar 2, 3 vezes. A gente vai seguir uma rotina de medidas para a gente dar o diagnóstico. Mas a valorização das medidas fora do consultório ganharam, e isso é o grande detalhe dessa nova diretriz. A brasileira já falava, mas a europeia veio reforçar. Mas a diretriz, a medida do consultório, o diagnóstico do consultório é de baixo custo, mas tem que fazer corretamente. Tem que ser, olha o que a gente tem que fazer. Será que a gente faz isso? Eu não sei se a gente faz isso. Será que todo mundo faz? Olha, tem que ser medida simultânea nos 2 braços, com aparelhos digitais. E o nosso de mercúrio? Já foi embora faz tempo, não pode mais. E os aneroides? Eles aconselham a gente a medir agora com os digitais. Já tem aparelhos, eu vou falar sempre na marca Onron, ou Onron, que é a líder de mercado, acho que é a que melhor qualidade tem. Não estou levando nenhum, né, não tenho conflito de interesse com eles, tá? Mas já tem aparelho com 2 braçadeiras. A gente deveria, quando o paciente chega no consultório, colocar a braçadeira nos 2 braços e medir simultaneamente. Se tiver uma diferença de 10 milímetros de mercúrio, a gente vai dar esse braço que a gente vai seguir como referência, e a gente vai buscar a aterosclerose se tiver uma diferença muito grande naquele braço com pressão baixa. As medidas no consultório tem que ser 3 medidas seguidas, com intervalo de mais ou menos de 1 minuto, e vale a média das 2 últimas. Que foi? Travou? Peraí, deu George na... Oh, meu Deus. Foi lá para o final. Legal. Gente, espera um pouquinho. Aí. Essa aqui tem que Você tá vendo qual? Essa aqui. Aqui embaixo. Aqui. De cima, de cima. Daí, deu George. Peraí, só um minutinho, gente. Vocês veem que eu não tenho manejo com a máquina, né, pessoal? Esse texto grande é só para a gente falar o seguinte: a gente tem que pensar na hipotensão postural, principalmente nos idosos, nos pacientes que tomam medicamentos para pressão, para os pacientes diabéticos, que têm desautonomias, que pacientes que tomam medicamentos para próstata, tadalafila, amiloidose, que é muito comum a hipotensão postural. A pressão em pé tem que ser
realizada. Então, depois que o paciente fica deitado por 5 minutos, esperar de 1 a 3 minutos e fazer a medida em pé. Hipotensão postural é definida quando tem mais do que 20 milímetros de mercúrio para a pressão sistólica, a diferença, e mais de 10 milímetros de mercúrio para a pressão diastólica, a diferença com relação à pressão supina. Olha só, 85% dos aparelhos digitais no Brasil não são validados. Então, as informações que nos chegam dos pacientes, que eles fazem essas aferições fora do consultório, são aparelhos não validados. E a tecnologia está vindo, a gente tem que se adaptar, e a gente é questionado por pacientes por novos dispositivos, os vestíveis, tanto pulseiras, relógios, anéis, que vêm com outras formas de fazer essa aferição da pressão, por enquanto não são validadas, mas serão validadas. Então, a gente tem que conhecer. Lembrar que os aparelhos aneroides, os de ponteiros, têm que ser calibrados a cada 12 meses. E os semiautomáticos de punho? O paciente não pergunta para a gente? O de punho é melhor do que o braço é melhor que o de punho, doutor? O de braço é melhor mesmo. Eles não são validados, estão para serem validados pela marca Onron. Tem até um aparelho para medida residencial, não a mapa, mas o residencial de bracelete, que está sendo testado e vai ser lançado no mercado, para a gente tentar pegar a pressão noturna, medidas residenciais. Eles não são validados, mas para os pacientes obesos, a gente tem que levar em consideração, porque a pressão, às vezes o braço muito grande, o manguito não serve. Aí fica mais fácil a gente ir para a pressão do punho. Todos os aparelhos, tanto os automáticos, que medidas residenciais e a mapa, tem que ser validados, né? E tem alguns sites que eu coloquei aqui que falam para a gente qual marca que é validada, porque eu falei que 85% não são, mas aqui nesses sites tem os aparelhos validados. Lembrar que os automáticos, a mapa é automático, o paciente não precisa, né, manipular. O semiautomático, o paciente precisa apertar um botão, então ele é semiautomático. Lembrar, existe também, dá para programar o paciente, fazer a mapa de 48 horas para pacientes dialíticos, que entre uma sessão de hemodiálise e outra, por interferências na sessão de hemodiálise, para a gente ver o comportamento da pressão, porque ele acaba ganhando peso, né? Às vezes ele é hipotenso pós-hemodiálise, a sessão, e hipertenso perto da outra. Olha só que dado interessante. O paciente leva em torno de 8 consultas para acabar com a pressão do avental branco. Quer dizer, ele leva 8 consultas para ter uma relação boa com a gente, se sentir à vontade, em média, né? E lembrar que a hipertensão noturna, só é dado o diagnóstico de hipertensão noturna se ela alterar a média da pressão nas 24 horas. Pode estar alta à noite, mas ela altera a média das 24 horas, então ela não é considerada hipertensão noturna. A gente acaba tratando, a gente acaba pensando em apneia do sono e outras comorbidades, mas lembrar desse diagnóstico. Olha como que hipertensão é comum. Se a gente tem um parente, se a gente tem um pai que é hipertenso, a gente tem 25% de chance de ser hipertenso. Se a gente tem pai e mãe, a gente tem 60% de chance de ser hipertenso. E se a gente tem, então, os parentes primeiro grau hipertensos, a partir dos 20 anos, a gente tem que começar a fazer as aferições a cada 6 meses. Olha outro dado importante que tem tudo a ver com hipertensão e outras doenças. Como que a gente, às vezes, investiga mal. 90% dos renais crônicos não tem uma dosagem de albumina creatinina numa amostra de urina. Outro dado dessas diretrizes. Investigar hiperaldosteronismo primário em todo paciente. Porque são 10% dos casos. Isso gera uma confusão. Isso gera
onera muito o sistema, né? Dosar aldosterona e renina, porque custa em média uns R$150, você tem que pensar em em grande escala, né? Mas isso serve para a gente pensar, porque a gente acaba não diagnosticando. É claro que se a droga, se a gente acaba usando, qual que é o tratamento do hiperaldo primário? Acaba sendo aldosterona, bloquear o sistema, se não é cirúrgico, a gente acaba usando, mas a gente deixa de dar um diagnóstico, né? Lembrar que os anticoncepcionais orais, que influencia menos na hipertensão, é só com progestina, não, sem estrogina, certo? Sempre investigar pacientes abaixo de 40 anos, pacientes que estão com a pressão resistentes, e que têm alguns sinais e sintomas que sugerem hipertensão secundária. Por quê? Porque tem muitos exames que a gente pode fazer que vai onerar o sistema, a gente não vai conseguir fazer. Uns conseguem, outros não. Cada um tem uma realidade de atendimento. Olha só, então no consultório, acabou virando a pressão do consultório como triagem. A medida residencial mais como acompanhamento, mas serve para diagnóstico. A MAPA é o melhor para diagnóstico. É a automedida da pressão, que é o que a gente mais faz, o paciente traz essas medidas, a gente pede muito, na teoria ela é não validada. A gente não poderia usar isso como diagnóstico. Nem a pressão que ele faz na farmácia e nem em espaço público. Todos mais para triagem. Nossa realidade, a gente usa muito a automedida, o que o paciente fala, porque às vezes ele não tem acesso ao mapa e o holter. Desculpa, o mapa e a medida residencial. Mas a gente não poderia dar diagnóstico de hipertensão na automedida. Olha só como são as coisas. Por que as diretrizes mudaram, dando importância à MAPA e às medidas residenciais? Tanto a MAPA quanto a medida residencial são as que mais têm relação com lesão de órgão, correlacionam com lesão de órgão-alvo, mortalidade, morbidade e doenças estruturais cardiovasculares. Não é tanto as medidas do consultório. Então, por isso que veio para a gente falar só, vamos usar mais esses aparelhos. Mas olha só, e quem está no cenário do SUS, que tem uma dificuldade, que não é o plano de saúde ou particular? Tem um estudo no Reino Unido que, se você usa mais a MAPA e a medida residencial, você usa 25% menos de medicamento, por quê? Então, nós estamos dando medicamentos para um quarto dos nossos pacientes sem precisar. Então, o dinheiro que ele vai economizar não usando o medicamento, porque ele fez um mapa, ele deu um diagnóstico certeiro, não era hipertenso, ele não precisou usar o medicamento, porque a gente acaba usando a pressão do consultório ou a pressão à automedida mal feita. Então, entre custo e efetividade, vale a pena usar a MAPA, usar as medidas residenciais, mas o paciente do SUS não tem acesso a esses aparelhos para fazer, né? Lembrar que as medidas durante o exercício, quando a gente está acompanhando o paciente com exercício, ele pode fazer, né, de leve a moderada intensidade, mas lembrar que a pressão tem que estar até 160 por 105. Libero por uma atividade física. Se ele tiver o famoso 16 por 10, até lá, tudo bem, e é assintomático, né? Mas para ele não chegar ao 18 por 10. Acima disso, tem os seus riscos de sintomas, né, de passar mal. E o que está para vir, e já é uma realidade para poucos, a gente fazer as medidas da pressão central e a velocidade de onda de pulso. O aparelho da Onron é um aparelho que faz várias medidas, tem um sistema que é uma medida mais fidedigna, principalmente para os obesos
e para os idosos, que vai medir a pressão na raiz da aorta. Porque o idoso ele tem muita aterosclerose, então, geralmente, e o obeso também, não pela, mas às vezes o manguito não é de acordo, geralmente as pressões são superestimadas. Então, esse aparelho já é comercializado. Por que a gente usa pouco? Porque às vezes o plano de saúde não cobre, e a gente acaba não usando. Então, já tem aparelhos para a gente dar um diagnóstico mais preciso se é ou não é hipertenso. Vamos lá agora para as diretrizes. Eu dei por isso que eu falei, eu fiz todas as minhas anotações das duas, e a gente vai correr agora com a europeia. Lembrando, como que é no Brasil? Ainda é. Lembrar que a gente tem que seguir as brasileiras, as diretrizes, porque, até em termos jurídicos, né? Mas existe uma influência sempre de fora para dentro para a gente ir trocando. Então, a brasileira a ótima é abaixo de 12/8, normal é até 129/84, pré-hipertenso até 139/89, aí tem estágio 1, 2 e 3, que a gente já sabe. Então, essas nomenclaturas foram embora com as europeias, que ele valoriza, então, a pressão é considerada não elevada, abaixo de 12/7. Pressão elevada, até 139/89. E a hipertensão continua sendo maior ou igual a 14/9. Isso mudou, ela ficou mais rigorosa e ela deixou uma zona cinzenta para a gente decidir tratar. Mas a gente vai ver o algoritmo, a gente vai tentar procurar muitos fatores de riscos, marcadores de riscos, para medicar o paciente. Existe uma tendência a medicalizar e deixar todo mundo abaixo de 13/8, que é a meta. Da onde vieram essas conclusões que o ESC mostrou em setembro? De muitas meta-análises. Esse gráfico aqui mostra aqui a pressão sistólica e aqui várias comorbidades, hemorragia, a VCH, VCI, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, e assim vai. Até 115 não tem casos, o número é muito baixo. Começou a 115, os casos aumentam. Aqui, o número de morte por todas as causas, repara que 115, aqui 10 nos estudos, 10.000 mortes. Com 14, maior ou igual a 14, um pouco mais baixo, mas é porque a maior parte dos pacientes estavam nesse grupo. Mas são números parecidos. Então, você fala assim, então, peraí. Então, se a pessoa tem evento com 12/8, não é uma pressão normal. Então, eles colocaram pressão elevada. Mas olha só como que geraria uma confusão, às vezes, para um paciente. Você vai lá, o paciente, depois que a gente segue alguns critérios, e acaba, às vezes, não tratando. A gente fala, você tem uma pressão elevada, mas eu não vou te dar um medicamento. Fica estranho a gente falar, né, o termo. Porque quando você fala pré-hipertenso, ele entende que ele ainda não é. Então, ele tem ainda uma margem para conseguir recuperar. Igual o pré-diabético. Quando fala, não, doutor, eu sou pré-diabético, eu não sou diabético. Então, ele foge. A pressão elevada é para a gente pegar e falar, pensa que você tem que tratar esse paciente. Olha só, aqui, esses dois gráficos, é bem parecido, colesterol LDL com pressão. Quanto maior a pressão sistólica, independente da idade, maior o número de casos. Quanto maior a pressão diastólica, independente da idade, maior o número de mortes cardiovasculares. Quanto maior os níveis de pressão sistólica, maior o número de AVC, independente da idade. Isso daqui, gente, tem no Brown-Aldi há muitos anos atrás, é o mesmo gráfico, LDL e pressão. Aqui, um estudo
mostrando tratamento padrão, 14/9 de sistólica, e tratamento intensivo, 140 versus 120. E o número de casos de morte, quem está no 140, é maior do que quem está no grupo intensivo. Aí, então vamos lá, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o paciente, ele está seguindo a setinha, às vezes facilita. Ele está na pressão não elevada, a 12/7. Ele tem mais que 40 anos, ele vai acompanhar todo ano. Ele tem menos que 40 anos, a cada 3 anos, ele vai fazer um acompanhamento. Lógico que as diretrizes não são algemas, é para nos nortear. Quantas coisas que a gente faz no dia a dia, cada paciente é de um jeito. Se a gente fizer uma regrinha para cada um, repetir nos pacientes, a gente erra, a gente vê isso no dia a dia. Pressão elevada, que vai até 139/89. A gente vai pegar os principais fatores de risco. A gente já conhece. O paciente já teve um infarto, já teve derrame renal crônico, tem hipercol familiar, tem lesão de órgão-alvo. Nesse paciente, a gente vai confirmar se ele tem esses fatores de risco ou se ele tem um score de risco. Esse aqui é o europeu, já que eu falo do nosso brasileiro. Se ele tem um alto risco cardiovascular, a gente vai confirmar com a mapa e com a medida residencial. E ele tem 3 meses para ficar dentro do 13/8, abaixo do 13/8, senão ele vai ser medicado, certo? Se ele não tem esses fatores de risco principais, e o risco dele é intermediário, a gente vai para outros fatores que a Sociedade Europeia colocou. Quais que a gente tem que valorizar? Se ele tem doenças reumáticas, artrite reumatoide, lúpus, etnias, baixos fator socioeconômico, HIV, tudo isso vai contar. O que mais que ela pede para a gente? Histórico de pré-eclâmpsia, eclâmpsia, parto prematuro. Então, assim, ele tem diabetes gestacional, tudo isso vai estar nesses outros fatores, que mesmo no paciente de médio risco, aí a gente vai colocar um aparelho para confirmar essa hipertensão, essa pressão elevada, e se ele tiver acima do 13, maior ou igual a 13/8, ele vai ser medicado. Lembrando, a gente sempre tenta mudança do estilo de vida, de 1 a 3 meses, não deu o resultado, medicar. Na prática, a gente vê que existe uma inércia, tanto nossa para tratar, e uma dificuldade para o paciente mudar o estilo de vida. Então, a gente acaba medicalizando. A verdade é essa, porque o paciente tem uma dificuldade muito grande em mudar o estilo de vida. E para o paciente hipertenso, tanto até 179/109, a gente vai sempre confirmar com o mapa, com medidas residenciais, tem de 1 a 3 meses para mudar o estilo de vida e entrar com medicamento. Quem não tem acesso a esses aparelhos, ele vai voltar no consultório, as medidas de consultório, seguindo algumas medidas nos 2 braços, várias medidas, confirma o diagnóstico, né? Aqui é para a gente usar mais, essa tecnologia cada vez fica mais barata e chega mais, vai capilarizando. E quem tem maior ou igual a 18/11? É o paciente que, se você vai pensar se ele tem sintomas de emergência hipertensiva, se ele não tem, você vai medicar para reduzir, você vai... já é um estágio que você já pensa em medicar desde o início, tá? Qual que é a calculadora que a gente usa no Brasil? Calculadora de risco global, fornecida pela SBC, você consegue baixar no seu celular. Aqui é só uma demonstração que ela vai seguindo, não são todos, eu fui pulando, aí ela vai tentando pegar a gente de tudo, colesterol, aí depois você tem calcificação, você tem placa nas artérias, você vai investigar o paciente, você vai varrer o paciente para procurar, tem aneurisma, você tem
taxa de filtração baixa, tentando, encontrou alguma, a gente vai considerá-lo, tratar, certo? Esse algoritmo, complicado de ver, né? O ideal é a gente estudar o algoritmo, mas fala mais ou menos o que eu estava falando no outro. Então, a nossa meta é sempre... Opa, é sempre abaixo de a meta, a partir com 1 a 3 meses, mudança de estilo de vida, ou com medicamento, deixar o paciente menor que 130/80. É a nossa meta com pressão elevada, certo? O paciente é hipertenso, deixar abaixo de 13/8, sempre. Aqui um lembrete das medidas no consultório, a pressão nas 24 horas da MAPA e das medidas residenciais. Eu não vou atrelar, porque senão fica muito extenso. Lembrando que a meta, o que mudou a meta? Antes a meta era abaixo de 14/9, agora é abaixo de 13/8. É a recomendação. Não para todos. Então, o paciente que tem sintomas de hipotensão, pacientes acima de 85 anos, pensar em fragilidade, pensar se adequar o tratamento. Então, não são para todos, mas para a maioria, abaixo de 13/8. Então, esquece idade. A gente tem que pensar em fragilidade. Então, os pacientes que vão perdendo a atividade de vida diária, ele vai ficando mais dependente, de moderado em diante, esse é o paciente que você tem que considerar que ele não é elegível para deixar a pressão muito baixa. Ou o paciente também já tem uma expectativa de vida curta, o paciente demenciado, a gente vai pesar para não, porque isso não vai mudar a história de vida dele. A gente não vai ganhar anos de vida tratando a pressão. Quais os exames que a gente tem que pedir? Mas, basicamente, a gente já pede, só relembrando, glicose, hemoglobina glicada, perfil lipídico, sódio, potássio, lembrar do hematócrito, polistemia, lembrar das alterações da tireoide, quanto hiper, quanto hipo, o cálcio, lembrar, daqui a pouquinho eu vou falar, mas a hipertensão resistente do hiperpara, sempre fazer análise renal, tanto da taxa quanto da relação albumina-creatinina, pedir o eletro. Eletro tem baixa, ele demora, ele tem alta sensibilidade, mas baixa especificidade. Mas, assim, às vezes ele pode demorar para aparecer algumas alterações musculares, uma hipertrofia, um aumento de átrio. A gente sempre vai buscar às vezes a gente está na dúvida se o paciente merece ou não tratar. Então, a gente vai buscar se tem sinais indiretos dessa hipertensão. No caso do ecocardiograma, faz parte do hipertenso fazer, porque a gente vai buscar a massa muscular, dilatação de átrio, e outros exames que ficam um pouquinho mais complexos, para a gente cair se o paciente tem lesão de órgão-alvo, tem placas. Então, a gente faz ultrassom de carótidas ou da femoral. Lembrar que a artéria femoral, eu já vi uma aula de um japonês que descobriu a pitavastatina, ele fala que a artéria, a primeira artéria a aparecer a aterosclerose, a mais precoce, é a femoral, não é a carótida. Mas por facilidade a gente acaba pedindo de carótida, mas lembrar de revezar, às vezes, a femoral. Pedir troponina para ver se não está tendo lesão muscular, BNP, pro-BNP, o que a gente, índice tornozelo braquial, fazer um ultrassom de abdômen, para pesquisar tamanho de rim, se tem indício de estenose de artéria renal, de um incidentaloma, fazendo fundoscopia,
para ver se não tem retinopatia. Então, a gente tem que procurar, principalmente quando a gente está aí na dúvida do tratamento. É importante a gente fazer isso. Não só para todos, mas para alguns elegíveis, sim. A gente acaba passando. Lembrando, sempre fazer fazer função renal, taxa de filtração, calcular. Isso é super importante. Fazer o Doppler de artérias renais, principalmente quando a gente estiver suspeitando de fibrodisplasia, principalmente mulheres, jovens, é a que mais tem, aterosclerose, mais numa idade avançada. Papel genético, tanto para ganglioma, incidentaloma, e para a própria hipertensão, é o futuro, gente. A gente fala, hoje a gente não fala em teste genético, a gente fala pouco, tem um alto custo, mas acredito que no futuro a gente vai pedir para os nossos pacientes, não sei se eu vou pegar os meus filhos, os filhos de vocês, vai fazer um check-up, vai dosar a gene, vai testar a gene de várias das principais doenças para prevenir melhor. Vai ser de baixo custo. Lembrar que quando o paciente tem, principalmente, a pressão muito elevada, sempre fazer fundoscopia, hipertensão, edema cerebral, é um exame que a gente acaba esquecendo. O pessoal da endócrino faz mais do que a gente, buscando na retinopatia diabética, o cardio esquece desse exame. Aqui outros exames para a gente sempre estar lembrando, então, carótida, femoral, então, velocidade de onda de pulso, a gente pode saber se a artéria está envelhecida. A gente fala que é uma materialização da hipertensão. O que é a materialização? É ver que a artéria está envelhecida. Falou assim, ó, você está velho, porque a tua artéria está velha. A velocidade de onda de pulso vai mostrar isso para a gente. Chegamos no tratamento. O tratamento, a gente tem que pensar o seguinte, o que mudou? A gente vai ter que ser mais agressivo agora, porque a gente não tinha acesso, agora a gente tem acesso a bons tratamentos. Então, deixar a monoterapia está caindo fora para quase todo mundo. Para quem ainda não, para quem está ali no nível de pressão elevada, você vai ainda tentar a monoterapia. Para quem tem moderada fragilidade, o paciente com risco maior de hipotensão, você vai tentar monoterapia. Os pacientes mais idosos, monoterapia. Mas olha como que enxutou. A gente sempre começava com monoterapia. Agora não. Agora associação com baixas doses. IECA ou BRA, mais bloqueador de canal de cálcio. Não deu certo, deu 1 a 2 meses. Não controlou, tripla dose. 3 medicamentos, agora associando diurético. Não é para a gente aumentar a dose dos anteriores, é para a gente associar o diurético em baixa dose. Aí, se não, de 1 a 3 meses não deu certo, a gente vai, esse medicamento triplo vai dobrar, a gente vai aumentar a dose. Não deu certo, a hipertensão resistente. Aí a gente vai sempre investigar, né? Aí a gente vai procurar, lógico que se tem sintoma, a gente vai procurar dar tiro para tudo quanto é lado, mas a gente pode ir atrás do hiperpara, do hipertiroidismo, tanto da artéria renal, como a nefropatia. Então a gente tem que procurar, Cushing, e assim vai. Não deu certo, aí a gente vai associar a espirulactona. Não tem tanta evidência eplerenone na hipertensão, tem mais na insuficiência cardíaca. Dar preferência à espirulactona, tá? Usar a espirulactona. Então, a gente vai ficar com esse quarteto fantástico da hipertensão, que vai ser para muitos. Eu vou ser bem sincero, de algum tempo para cá, já tem uns 4, 5 laboratórios que têm triplos. Eu só uso triplo praticamente, em baixas doses. Eu acho que dá um resultado. Existe uma interação, não sei falar, que parece que eles juntos são mais potentes do que se compra separado. Tá? Essa impressão. É comum a gente ter que diminuir medicamento que fica
bem potente. Beta-bloqueador é a quinta droga. Dar preferência os beta-bloqueadores mais hipotensores, principalmente o nebivolol. Para quem tem insuficiência cardíaca, para ter insuficiência coronariana, aí você vai individualizar de acordo com... Você tem a fibrilação atrial, você quer segurar a frequência, mas ela é a quinta droga. Mas lembra, não é uma algema, a gente vai sempre individualizar. E os outros antipertensivos? Bloqueadores alfas, a gente pode usar, a tensina a gente pode usar. Então, assim, tem até o estudo com magnésio, tem vários, mas assim, aí já são refratário, desespero, né? Os medicamentos bons se foram, né? A gente tem que torcer para dar certo. Mas quando a gente vai para a hipertensão resistente, é absurdo. O que mais, a maior causa de hipertensão resistente, na verdade, é pseudo-hipertensão resistente. É paciente que não está tomando adequadamente e não faz dieta, não faz exercício. É comum quando o paciente é internado para avaliar por que ele é resistente, tem que diminuir, ele choca às vezes no hospital com as mesmas doses que ele tomava. Então, quando for internar um paciente, começar com metade das doses que ele já estava tomando, porque é bem comum. Aí a gente vai investigar com, a gente vai procurar a apneia do sono, a gente vai investigar a estenose de artéria renal, e assim vai. Lembrando das hipertensões secundárias que a gente... então, como eu falei lá no começo, o hiperaldo primário é muito comum, junto com a apneia do sono, principalmente nos obesos, na pessoa que tem o pescoço largo. A gente tem que procurar. Reno vascular, a gente tem que pensar, mas não é tão comum. Como a obesidade, o mundo está ficando obeso e diabético, a gente tem que pensar que a obesidade como o causador de hipertensão por si só. Perder peso, diminuir pressão. Então, tratar a obesidade, a gente vai estar tratando a hipertensão. Procurar doenças parenquimatosas renais, né, causadas por várias outras causas. A gente sempre tem que investigar tamanho do rim, pedir ajuda para o nefro, pensar em outras causas, sair um pouquinho da casinha, né? O que está acontecendo? A hipertensão causou a doença renal ou algo que levou à hipertensão? Lembrar do Cushing. Aí tem os exames a serem pedidos, tanto o hiper quanto o hipotiroidismo. O hiperparatiroidismo, que é negligenciado pelo cardiologista. Coarctação da aorta. Aqui tem alguns sintomas e sinais de hiperpara, que eu não vou me ater a isso. Chegando a gente não pode esquecer do exercício, né? Então, o exercício físico, quanto mais melhor, parecia que sim, né? Até a publicação em 2023 de um estudo grande que atletas de alto rendimento, de grandes distâncias, calcifica mais coronárias. Aí falou, opa, peraí. Então a gente tem que tomar cuidado, parece que o meio termo é bom, né? Eu uso essas frases para o paciente. A gente deve ter comer fruta é bom. Não era, quando eu formei, fruta podia comer à vontade. Não é mais bem assim. Por causa da frutose. Fazer exercício em excesso também não é bom. Aí eu falo assim para o paciente, você conhece, o Brasil é o país do futebol, você conhece os atletas, os jogadores vivem mais que a gente? Não vivem mais. Então, o que faz ele morrer, às vezes na mesma proporção, na mesma faixa etária nossa? Então, assim, às vezes é comum também no consultório, todo mundo já pegou, pacientes aparentemente saudáveis, muita atividade física com coronárias calcificadas e com placas. Então, o excesso é ruim. Mas o sedentarismo, lógico, também causa mortes, então o moderado. Então, praticar atividade física regular diariamente é o ideal, 30, 40 minutos, revezar os tipos de exercício, né, exercício isométrico, exercício aeróbico,
exercício enjoa, cansa, tem que estimulá-lo a fazer de outra forma, mas o que mudaria é a gente aprender a prescrever. Pegar esses itens, 150 minutos e colocar na nossa receita. Isso eu acho que faz diferença. Quantas vezes... Porque quando a gente não coloca e só dá uma pincelada, você precisa fazer atividade física, isso não muda a trajetória do paciente. Então, eu acho que a gente tem que colocar isso no papel. Isso vai fazer diferença. Certinho? Eu tentei correr um pouquinho, porque o tema é avançado. Eu pulei alguns temas, porque ficaria um pouco... Hipertensão na gestação, hipertensão sistólica isolada, diastólica isolada. Aí, porque o tema hipertensão é muito extenso, fica cansativo, daria para fazer em 2, 3 aulas. Obrigado, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Peraí, tem uma pergunta. Ai, voltar você para a tela. Aí, você está aí. Muito bem. Aqui, você lembra? Ó, nenhum vestível é validado. Nenhum vestível é validado ainda. Mas eu acho que a gente tem que considerar, porque é a realidade. Quando você vai fora do país, nos congressos, gente, é um absurdo de tecnologia. Então, vai ajudar a gente a monitorar. A gente pode... É igual a mesma coisa da automedida. Se a automedida a gente valoriza do paciente, mas a gente não vai valorizar um relógio que faça essa medida. Acho que a gente tem que valorizar. Não pode ser validado, acho que a gente tem que considerar e buscar se tem lesão de órgão-alvo, se a gente está em dúvida, será que ele é hipertenso? Olha aquela informação do medida do consultório, e MRPA. 25% dos pacientes, a gente dava para a gente diminuir 25% dos medicamentos. Então, quer dizer que tem paciente tomando um medicamento errado. Então, as grandes empresas de tecnologia, as Big Techs, estão investindo em saúde. As grandes empresas de saúde hoje são as Big Techs, que elas desenvolvem essa tecnologia para a gente monitorar à distância, a gente receber essa informação em casa. Então, eu acho que a gente tem que valorizar, né? Todas as formas de monitoramento. Não é a realidade de todos. Então, quando eu falo, eu tenho alguns colegas cardiologistas, eu falo para a gente, você vai fazer a mapa aqui na porta da frente, o Doppler de Carot aqui do lado, então, assim, um dia ele faz a gente consegue investigar. Quem está no posto? Ele não vai conseguir, né? Ele não vai conseguir ter acesso, apesar do custo efetivo, mas ele não tem disponível. Ele vai usar o retorno do paciente nas consultas. Aqui. O Rodolfo falou. Um aparelho. É isso daí, é o Arteris, é esse nome mesmo, Rodolfo. Eu vi um colega que fez a diretriz dando essa aula, é o Arteris. Então, olha só, do Arteris, ele agrega, eu vi esse médico falando, ele agrega na consulta dele, todo paciente faz. Então, o paciente, antes da consulta dele, ele já faz a aferição central, porque ela leva um tempo maior, porque são 6 segundos por medida a mais. Então, o paciente leva um total de 15 minutos para fazer as aferições. Quando o paciente chega no consultório dele, ele já está com as medidas periféricas e centrais, e aí ele toma conduta, entendeu? Então, mas como o plano não cobra, ele cobra particular. Mas é uma baita informação, hein? Né? Alguém já usa? Perguntei. Se alguém tem experiência, nossa. Eu acho que alguém aqui da nossa região usa. Eu não acho que não, né? Eu acho que... Mas é uma tendência, né, gente? Eu falo que Pouso Alegre e a região de Pouso Alegre, todas as cidades em torno, a gente é uma potência em saúde, a gente consegue dar diagnósticos. Por isso que é um Med Learning. É para a gente discutir, trocar experiência. Eu vou trazer colegas aqui, já convidei em off para me ajudar. Eu acho que a gente tem que valorizar a nossa região, colegas. Eu estou aqui, estava suando, tem uma semana que eu não durmo direito, porque eu não sou professor, né? Gosto da prática, mas
a gente tem que, acho que todas essas tecnologias, esses dispositivos, a nossa região consegue fornecer isso para o paciente, ele não precisa mais sair, né? Ali. Andréia, o Rodolfo falou que ele tem o aparelho muito bom, mas é difícil cobrar. O Cris falou que usa. Ah lá, mas o plano cobre, mas acaba agregando. Muito bem. Olha que legal, o Cris usa. E eu acho que é uma baita informação. Ele começou, você vai ver, vai todo mundo junto. Porque traz informações, fala isso, X-Train, tem que usar. O cardioespirometria, tem que usar. Antigamente era longe da gente, agora não. Eu acho que a gente tem que brigar de acordo com as nossas armas, né? Pessoal, alguém quer ter alguma dúvida, quer compartilhar algum conhecimento? Obrigado, viu? A gente tem o link do WhatsApp aqui. A gente tem um link do WhatsApp no chat. Eu mandei para algumas pessoas, eu já tinha mandado, já estão fazendo parte do grupo. A minha intenção no grupo, gente, apesar de eu gostar muito de tirar sarro com o Benedito, com o Jota nos grupos, mas a intenção, na minha parte, é só postar coisas novas, eventos, e de comum acordo, assim, todas as especialidades. Lógico, tem gente que, né, eu acho que mas os clínicos, a gente acaba tratando um pouquinho de tudo. Então, a gente está inteirado, ler um artigo, discutir, trocar experiência. Eu fico bem sozinho. Hoje o doutor Wilson está atendendo lá na clínica, a gente estava conversando, o doutor Wilson falou assim, nossa, por muito tempo fiquei bem sozinho. Eu falei, doutor Wilson, eu fico um pouquinho isolado agora, depois que eu saí do regional. Então, é gostoso trocar experiência, ver se você está fazendo a coisa certa, né? Às vezes você não está fazendo, você escuta o outro fazendo, você incorpora na sua prática clínica. Fabrício, Oi. isolado você sempre foi. Agora que você está saindo do regional, é que você começou a perceber. O Jota é o que eu chamei. Você vê que quem a gente mais xinga, só que a gente está com problema de data. Mas o Jota vai participar, o Cris vai participar, a Andréia vai participar, a Sasha vai participar. Então, aos pouquinhos, a gente vai tentar, porque eu acho que tema obesidade, diabetes, temas são comuns a todos nós. Então, acho que a gente tem que compartilhar. Então, lógico que o especialista sempre vai saber mais, tem o feeling ali, a nuance. Mas é isso. Obrigado. Próximo encontro vai ser sobre DAC, doença arterial coronariana crônica, no dia... Marcado no dia 9, então eu vou convencer o Jota a trocar o plantão, para me ajudar na aula. Tá bom? Certinho? Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Ele quer falar? Pode falar. Eu acho que é o Jota mesmo. Não, não quero falar, não. Só ia bater palma aqui, eu apertei o botão errado. Valeu. Valeu.